boa noite a todos, boa noite a todos os seguidores, a todos os alunos. Estamos a chegar ao nosso penúltimo dia, ou penúltima aula do curso do Reencontro à Tua Essência, pelo menos as aulas em direto comigo. Na próxima semana irá decorrer a última aula. Mas como é óbvio, vocês podem continuar a seguir os estudos que se encontram disponíveis na plataforma, na playlist de uma série de gravações já anteriores, até para poderem aprofundar os vossos estudos do curso do Reencontro à Tua Essência, e só com aprofundamento é que nós podemos estar preparados para sermos um bom terapeuta de desenvolvimento humano. Ora bem, hoje vamos falar de um tema que eu particularmente gosto bastante e é um tema que tem a ver com riqueza, dinheiro, prosperidade e é um tema que eu gosto particularmente. E porquê? Bem, primeiro porque o dinheiro é uma energia, tal e qual como uma frequência vibracional. E normalmente quando a pessoa começa, a pessoa quando nos procura em termos de ajuda, procura normalmente duas questões. Ou é por dinheiro, ou é por problemas familiares ou relações. E a questão do dinheiro é um tema que fala-se muito hoje em dia sobre a prosperidade e o que é que nós temos que fazer para trabalhar a nossa prosperidade, o que é riqueza e o que é que nós temos que fazer, mas há uma coisa que a maioria das pessoas não fala, que é termos exatamente a clareza de quanto é que estamos a valer. E muitas vezes as pessoas dizem, eu estou a valer, e dão assim um valor, eu valo 1 milhão de euros. Isso é um bocadinho relativo, porque eu posso estar a valer 1 milhão de euros, mas eu posso não estar a vibrar 1 milhão de euros. Eu dou um exemplo muito, muito prático. Há pessoas que eu conheço que dizem assim, o meu valor de trabalho vale X, ok? E eu não baixo este valor, mas depois, por exemplo, não tenho um site pago com domínio próprio. Veja ali um site www.wix. qualquer coisa. Ou não investem, por exemplo, num marketing como deve de ser. Vê-se mesmo que há ali a pessoa trabalha ali no Canva, mas não trabalha com um bom design. Ou então a pessoa diz que quer trabalhar o merecimento, mas vê-se nitidamente que o tipo de roupa acaba por ser uma roupa assim um bocadinho mais barata. Então é um bocado como eu mereço, mas eu não valorizo. Ou eu mereço e eu quero para mim, mas eu não valorizo o trabalho do outro. Também é uma coisa muito comum que eu encontro, que é eu estou a valer este preço, porque eu acho que estou a valer este preço, muitas vezes valores até superiores para quem entrou no mercado, assim, valores assim bastante elevados, sem qualquer tipo de experiência que justifique aquele valor, um valor muito em base do ego. Mas depois, a realidade é que depois a pessoa não é capaz de dar o mesmo valor para algum colega, alguma concorrência, alguma situação. Então, a questão do dinheiro, quando nós começamos a falar de dinheiro, eu acho que a primeira coisa que nós temos que olhar é qual é que é o meu valor e quanto dinheiro eu efetivamente necessito. E para isso eu tenho que conhecer a minha realidade atual. E olhando para a minha realidade atual, ela começa neste ponto. Se eu estou a trabalhar por conta de outrem, quanto é que é o valor que eu estou a ganhar hora? Porque quando nós contratamos alguém, por norma nós contratamos alguém no sentido de eu vou contratar-te, mas eu vou pagar-te 1000 euros por mês. Mas esses 1000 euros dividido por uma X de horas que a pessoa tem que trabalhar, quanto é que a pessoa está a ganhar então valor hora? E é aqui, através do valor hora, que ou ganhamos o nosso grande choque, ou então começamos a ganhar clareza de que o que é que eu quero fazer, de que forma é que eu quero pertencer, como é que eu quero trabalhar com esta situação, o que é que eu posso mudar. Agora,
Existe aqui uma coisa que eu tenho que entender, que é quais são as minhas necessidades emocionais. Para algumas pessoas, as necessidades emocionais implica terem mesmo um trabalho fixo por mês. E aí, claro que a pessoa não tem assim tanta facilidade em termos de termos um trabalho escalável, não sei que seja mesmo um trabalho que conseguimos, através de esforço, poder escalar. Mas, se a pessoa não tiver, e esta for uma necessidade emocional, a pessoa tem que entender que essa é a necessidade emocional, e quanto muito o que a pessoa pode fazer é encontrar um part-time que possa então movimentar aquilo que vem para fazer. Outra coisa muito importante que me falam muito é, André, e o que é isto do meu propósito de vida, missão de vida, e o que é que eu estou cá a fazer? Bem, nós aqui podemos fazer uma coisa muito simples, que é perguntar aos nossos, a quem nos criou, quando nós éramos pequenos, que era o que é que nós brincávamos quando éramos mais crianças? O que é que nós brincávamos? Quais eram as nossas brincadeiras favoritas? E aí nós já temos então parte da nossa missão a ser manifestada. Ai, André, eu gostava de cuidar dos outros. Ok, cuidadora, enfermeira, médica, terapeuta. Ai, André, eu gostava muito de estar na natureza. Ok, então atividades que sejam então na natureza. Ai, André, eu gostava de ensinar. Ok, então formadora ou professora. Então, normalmente, aquilo que nós mais brincávamos quando éramos crianças está muito intimamente ligado à minha missão de vida. E depois, a minha missão de vida pode estar ou não ligada com a minha maior dor. Ou seja, normalmente, a minha maior dor pode se transformar no meu maior dom. O dinheiro é sempre uma consequência do meu estado vibracional. Ou seja, o dinheiro vem para quem está a vibrar alto. Não é eu digo que eu penso que sou rica, não. Eu tenho que me sentir rica, eu tenho que me sentir abençoada, eu tenho que me sentir próspera. Eu posso dizer, eu sinto-me, mas, por exemplo, se eu vou às compras e vou comprar tudo o que é mais barato, a realidade é que eu não estou a fazer isso. Eu recordo-me que quando eu quis trabalhar muito esta questão da prosperidade comigo de forma séria, a primeira coisa que eu fui fazer foi comprar, achava eu, não é? Na altura, hoje já não dou assim tanto valor a isso, mas a primeira coisa que eu fui fazer quando quis trabalhar esta minha prosperidade foi comprar uma boa mala cara. E lembro-me de ter o dinheiro na minha carteira para comprar a mala, experimentar a mala e pensar assim para mim: não, se calhar vou comprar 5 malas ali na loja mais barata. E eu estava com um amigo e o meu amigo é que me disse: Andreia, estás outra vez a fazer a mesma coisa, que é. Ou seja, tu estás a querer gastar o mesmo dinheiro, que poderia ser uma coisa para sempre, e estás a querer gastar dinheiro em pouco. E mais. E muitas vezes é aqui que as pessoas acabam por falhar. Querem investir, mas não querem investir para si. E quando nós estamos a falar em dinheiro e prosperidade, é como é que eu invisto para mim? Como é que eu invisto nas minhas coisas? Como é que eu invisto da minha forma? Porque eu para investir em mim, ou seja, eu para ganhar eu tenho que saber qual é o retorno financeiro que eu vou ter. Então, o primeiro exercício que eu vou vos pedir que façam é o seguinte. No vosso caderno, escrevam aí qual é que era o valor que vocês gostariam de ganhar. E se ganhassem esse valor, aonde é que gastariam esse dinheiro? A fazer o quê? Descrevam assim, tipo, 10 tópicos que é ganhar este valor e gastaria nisto. Vamos fazer este exercício. Exercício feito, então vamos falar então sobre prosperidade. Bem, a prosperidade, ela pode se manifestar de diversas formas e às vezes as pessoas associam muito prosperidade somente às questões do dinheiro. Riqueza é uma coisa, dinheiro é outra coisa e prosperidade é outra coisa. Prosperidade envolve uma série de áreas da nossa vida. Saúde é prosperidade, relações humanas sólidas é prosperidade, trabalho em abundância é prosperidade,
sentir que os nossos sonhos são válidos e que a nossa vida é válida é prosperidade. Então, a prosperidade, ela é manifestada de diversas formas. Então, a pessoa sentir-se próspera, a pessoa até pode sentir-se próspera vivendo numa casinha de madeira, no meio do mato e cultivando o seu próprio alimento. A pessoa pode sentir-se próspera. Ou então, há pessoas que se sentem prósperas a viajar para o mundo inteiro e ficando em hotéis 5 estrelas. A prosperidade é válida. A prosperidade é a pessoa sentir-se bem com a sua vida e sentir-se rica. E ser rica não tem nada a ver com questões financeiras, tem a ver com questões internas das pessoas. Então, aqui vocês vão fazer o segundo exercício. Quando nós falamos a palavra prosperidade, qual é a primeira coisa que vos aparece? É dinheiro? É riqueza? É bens? Ok, está certo. Está válido. Mas vamos fazer esta seguinte questão, que é: quando vocês atingem todas estas prosperidades, não é? O dinheiro, a riqueza, estes objetos materiais, quando é que vocês vão sentir-se verdadeiramente prósperas? André, eu só me sinto verdadeiramente próspera quando eu tiver um Porsche. Ok. Mas se não tiveres um Porsche, continuas a sentir-te próspera? André, eu só me sinto próspera quando der o meu salto de fé e trabalhar na área das terapias. Ok. Mas se não conseguires isso, não te sentes próspera. Há um livro que eu gosto bastante. Aliás, há um autor que eu gosto bastante, que é o Robin Sharma. O livro dele, A Riqueza que o Dinheiro Não Pode Comprar, e o livro O Líder Sem Título, são 2 livros que, para mim, eu altamente recomendo a leitura. E digo muitas vezes aos meus clientes para lerem, para nos darem aqui uma visão sobre o que é a liderança. E a liderança, nós às vezes achamos que liderança tem um bocadinho a ver com eu monto um negócio, sou bem-sucedida, ganho muito dinheiro. Mas não, a liderança é uma postura perante a vida. É uma capacidade nossa, ok? De avançarmos com a vida para a frente, de termos liderança na nossa vida e sermos um canal inspirador em alguma área. Às vezes, eu tenho mulheres que chegam ao pé de mim e dizem assim: André, eu inspiro muito naquela pessoa, porque eu vejo liderança nela, mas eu não tenho este trabalho. Estamos a falar, se calhar, de alguém que tem 5 filhos e que tem que organizar a vida de 5 filhos, por exemplo, para irem para a escola. Esta mulher é uma líder. Aliás, qualquer dona de casa é uma líder, porque tem, muitas vezes, um trabalho invisível, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar do trabalho. Então, as mulheres são líderes por natureza. Então, quando nós falamos na prosperidade, é muito importante vocês definirem o que para vocês é prosperidade. E atenção, que a prosperidade, por isso é que nós não podemos ensinar a prosperidade de igual para todas as pessoas, porque a prosperidade altera de vida, de alturas da nossa vida, e de pessoa para pessoa. Eu, quando trabalho prosperidade nos meus acompanhamentos, eu faço normalmente 5 acompanhamentos, por norma, com os meus clientes, e há uma altura no final que eu trabalho a prosperidade. E eu pergunto: o que é para si é ser bem-sucedido? Há mulheres que me dizem a mim que serem bem-sucedidas é, por exemplo, casarem e terem filhos. Outras dizem que serem bem-sucedidas é terem saúde. Como foi o meu caso, cá, efetivamente, há um ano atrás, deparei-me com um problema de saúde e aquilo que eu achava que era a minha prosperidade, que era uma agenda cheia, um casamento, uma família perfeita, naquele momento eu disse: não, eu troco tudo aquilo que eu tenho para ter saúde. Então, as questões da prosperidade, ela altera muito consoante a nossa altura da nossa vida e consoante também os nossos sonhos. Se estivermos a falar de uma pessoa que seja CEO de uma grande empresa, mas que não tem um marido quando chega em casa e o desejo dela era casar, obviamente que a prosperidade dela só vai ser medida no dia que ela casar. E às vezes, e nós temos que voltar agora para trás, não é? Nos estudos que nós fizemos, nomeadamente porque é que nós temos aqui bloqueios, a nossa criança interior, as feridas, o perdão, a educação, que nos impedem então de nós atrairmos a prosperidade. A prosperidade vem quando nós temos todos os assuntos da nossa vida minimamente resolvidos, ou pelo menos minimamente integrados. Agora, eu também quero dizer aqui uma coisa, que às vezes, hoje em dia está-se a vender tudo muito assim no marketing, nas redes sociais, que vamos, compra lá o curso e tu vais ser rica. E não é bem assim.
ok? Há pessoas que têm uma maior facilidade e têm mesmo a casa do êxito ativa. Há outras pessoas que têm que trabalhar no duro. Ponto. Então, esta coisa de que vamos todos ser ricos, isto vai-nos levar, ou vai-vos levar, a um ponto de quererem só facilidades e muitas vezes depois acabamos por ser enganados ou sentir-me este engano porque eu achava que se fazia aquilo e seria. Ficaria enganado. E nós todos temos processos evolutivos muito diferentes. Em termos de posicionamento profissional, eu pessoalmente, Andreia, eu gosto muito do marketing espiritual. É um posicionamento que eu gosto bastante. Vocês podem pesquisar aqui na internet, marketing espiritual, existe o audiobook. Super recomendo que conheçam e eu já aplico a técnica do marketing espiritual, pelo menos nos últimos anos na minha vida. Que é um bocadinho eu deixar de ser funcionária das redes sociais e passar a ser funcionária de Deus ou do grande Criador, queiramos assim chamar. Que é um pouco eu trabalhar somente a minha vibração, somente como eu quero em termos de visualização da minha agenda, visualização da minha conta bancária, visualização daquilo que eu quero fazer com o meu dinheiro. E sim, eu tenho que estar nesta vibração certa para atrair isto. Eu não posso estar a dizer que quero dinheiro para viajar, mas depois eu não vou ver viagens, eu não vou pesquisar, cada vez que eu vou ver viagens vou dizer que está caro. Não, eu sei, eu vou trabalhar. E isto é muito importante. Também é necessário nós trabalharmos, porque o trabalho é o nosso sacrifício, não é um sacrifício, é o nosso ofício sagrado para obter aquele valor para pagar as minhas contas. Não é sobreviver. Sobreviver ainda é aquilo que nós temos na humanidade. Mas é viver exatamente aquilo que eu gosto de viver. E aqui também é muito importante vocês saberem o que é que querem, porque às vezes, quando nós também estamos a trabalhar em prosperidade, a maioria das pessoas vai de uma ponta à outra. Eu se fosse rica queria ter uma mansão. Será que é mesmo necessário ter uma mansão? Ainda hoje eu falava com uma amiga minha e essa minha amiga dizia: eu quero ser rica porque quer ter um iate, porque quer ter um avião, porque quer ter isto e porque quer ter aquilo. E eu estava a dizer a ela, estava a falar com ela, que eu há uns anos atrás tive uma aluna que depois acabou por ficar minha amiga, que ela é muito bem sucedida, é casada com um juiz. Em termos financeiros, ela é bastante sucedida. E eu lembro-me de falar com ela sobre isso e ela dizer-me assim: Andréia, nós não temos que ter o iate ou nós não temos que ter o jato. Nós temos é que conhecer as pessoas certas, porque a grande riqueza são os conhecimentos, são as pessoas. Eu não preciso de ter um iate, eu só preciso de ter um amigo que tenha um iate, que eu possa só usufruir do iate durante 15 dias. O iate é o sonho dele, eu só tenho sonho de andar. E às vezes as pessoas não pensam nisto, as pessoas pensam ainda, se identificam muito com a 3D, que é, eu tenho que ter, não é? Eu tenho que ser a pessoa que atrai amizades que me estão disponíveis a dar. Então eu entro aqui no fluxo da abundância. E o fluxo da abundância manifesta-se de várias formas. Uma pessoa que oferece uma viagem, uma pessoa que oferece uma massagem, uma pessoa que oferece um valor de doação, uma pessoa que recomenda o vosso trabalho. Então nós aqui já estamos aqui num outro patamar, que é a tal prosperidade de frequência vibracional. Já é assim um outro patamar um pouquinho mais à frente. E o marketing espiritual fala exatamente sobre isso. Vocês colocam no YouTube, metam o vídeo. Também tem o livro que eu sugiro que vocês ouçam. Quando nós estamos a trabalhar esta frequência, nós começamos a entrar naquilo que se chama a frequência dos milagres. Se vocês ainda não viram o vídeo, o filme de Conversas com Deus, ou leram os livros, eu sugiro, mas querem uma coisa assim mais rápida, podem ver o filme Conversas com Deus. E o filme retrata muito bem isso, que é, eu só preciso de estar no momento certo, a fazer a coisa certa e a dizer a coisa certa. Eu recordo-me, para partilhar aqui com vocês, uma história muito curiosa. Quando eu comecei a minha carreira, fui estudante do professor Hélio Couto, ainda bastantes anos, cheguei a fazer a pedir as ondas, as ressonâncias, e havia uma frase que ele dizia sempre que aparecer alguma coisa, vocês nunca coloquem o pé no freio.
que é nunca digam que não. Aquele famoso de não, porque não é o momento, não, porque ainda não sei, não. E eu lembro-me muito bem que eu tinha acabado de lançar o Reencontra a Tua Essência, estamos a falar que foi há 11 anos, tinha acabado de lançar o Reencontra a Tua Essência e recebi assim tipo um convite para ir ao Brasil. Uma coisa assim tipo, uau! E eu disse que não. Eu acabei de entrar agora, como assim? Eu vou dizer não. Até hoje nunca mais recebi convite nenhum. Passado uns meses, recebi um convite para ir à Suíça dar o curso. E eu, não, mas quem sou eu para ir? E tinha uma aluna minha que já tinha terminado o curso e às vezes até fazia de minha assistente. E ela disse, bem, importas-te que vai eu? Eu disse, não, tu até sabes o curso, vai tu. Bem, e ela foi, estamos a falar que isto foi há 10 anos, 8 anos atrás, sensivelmente. Ela foi, e ela num fim de semana, ela ganhou 8.000 euros. Foi assim uma coisa brutal, uma coisa assim mesmo, uau! E ela disse, ai Andreia, que bom, olha, fui, ganhei, deu para ir comprar um carro a pronto pagamento que eu queria, olha, ainda comprei uma viagem para Bali. Eu fiquei remoída, eu disse, poças, a vida deu-te a oportunidade a ti, Andreia, e tu disseste que não. E na altura aquele dinheiro tinha-me dado muito jeito. E muitas vezes nós dizemos que não à vida. Quando nós começamos a dizer sim, não sei como é que vai correr, mas sim, não sei como é que vai ser, mas sim, nós começamos então a alinharmos-nos com as frequências dos milagres. E às vezes as pessoas confundem isto, que é, eu preciso de estudar, eu preciso de aprender, eu preciso de estar preparada para encaixar. Não. Eu só preciso de estar no meu lugar, sossegadito e dizer, eu quero, eu vou, eu entrego. Ainda há dias eu escrevi que tinha o manual do Reencontrar a Tua Essência, que era em manual, o livro era um manual, e a Ana Almeida, que é uma amiga minha, insistiu comigo do género, entregue isso às editoras. E eu disse, não. O meu não. E ela só disse, entrega. Se eles não tiverem interesse, eles nem sequer te vão responder. Passado 15 dias eu tinha pelo menos 5 editoras a quererem lançar o livro. E neste momento, passado 2 anos, já estou com mais 2 livros para serem lançados. Então, nós também temos que estar preparados à altura do desafio, mas também temos que estar preparados para a frequência dos milagres. E quando a vida bate à porta, nós não podemos dizer assim à vida, espera aí um bocadinho que eu vou pôr o salto alto. Não, se eu tiver ténis, eu vou mesmo de ténis. Se eu tiver um pouco desgarelhada, eu vou mesmo desgarelhada. Porque aquilo que conta é a nossa frequência vibracional. Eu conheço pessoas que têm uma frequência vibracional, assim, uma presença gigante e não são nada vendáveis em termos de marketing. Conheço outras pessoas que vendem, uau, os seus serviços em termos de marketing e não conseguem ter a prosperidade que acham que merecem ter. E atenção, que existe uma diferença muito grande de eu dizer eu mereço, num lugar egoico, e existe uma diferença muito grande em dizer assim, eu aceito aquilo que a vida tem reservado para mim. São coisas completamente diferentes e isto também nos leva a refletir no nosso posicionamento perante a vida. Falar sobre dinheiro e não falar sobre leis universais não é falar sobre dinheiro. E as leis universais, elas estão muito associadas à questão do segredo. O segredo, que é a lei da atração, é uma das leis universais, mas existem 49 leis universais, o que significa que nós estamos assim muito poucachinhos quando estamos a falar aqui sobre as leis, mas existem várias. Aliás, se vocês colocarem na internet quais são as 49 leis universais, vocês vão encontrar, mas também aqui nos livros vocês também têm um livro sobre as leis universais. E para nós estarmos num estado iluminado, aquele estado da tabela das emoções que nós falámos sensivelmente no segundo e terceiro módulo, nós temos que cumprir as 49 leis. O que significa que nós estamos anos de luz para cumprir. Quanto muito nós cumprimos ali 10% das leis. E quais são as leis? Lei da expansão, lei do livre-arbítrio, lei do amor, lei da alegria, lei da misericórdia, da lei da generosidade. Eu não me lembro de todas, ok? Não vou estar a dizer, por isso vou mesmo recomendar que leiam, por acaso é um livro que eu costumo ter sempre aqui para consulta. Porque, por exemplo, há muitas pessoas que querem a lei da atração, mas não aplicam aquilo que depois é a lei da generosidade. E o que é a lei da generosidade? É dar. E muitas vezes as pessoas querem dar
manipulando o resultado final. E aí entra uma famosa frase que é dar sem olhar a quem. Dar sem não me mostrar. Eu não preciso de mostrar se eu ajudo, se não ajudo, se faço para o bom, se não faço. Isso é meu. Então, quando nós ajudamos, mas temos uma tendência de associar essa ajuda para um marketing, isso é uma manipulação, ok? Não estamos a trabalhar as frequências da generosidade. É um bocadinho isto, que é fazer o bem sem olhar a quem. Ainda hoje eu estava com uma cliente minha que vai montar uma associação e é no âmbito social. E é curioso porque eu estava a falar com ela, porque estive durante muitos anos ligadas à área social, e estávamos a falar um bocadinho sobre grandes associações que muitas vezes fazem galas para apoiar. E eu que estava-lhe a dizer, olha, isso é só uma forma de os dividendos destas pessoas, os lucros destas pessoas, acabarem por ser disfarçados de uma solidariedade que está ali assim mascarada de uma coisa bonita. Eu posso ser generosa e fazer, lá está, ninguém precisa de mostrar, nós podemos ser. Agora, temos que expandir-nos, ajudando outras pessoas também a expandir, ajudando as outras pessoas também respeitando o livre-arbítrio das outras pessoas e ajudando então também com atos de generosidade. Aquela famosa questão que é o egoísmo, não, isso não é válido, ok? O universo não reconhece esta questão do egoísmo. Depois, próxima temática. Honrar a missão e propósito de vida. Eu acho que isto aqui é super importante, nós identificarmos efetivamente o que é a missão e o propósito de vida. Missão e propósito de vida são coisas completamente diferentes. Eu tenho que ter um trabalho com propósito, onde eu me sinto viva, onde eu sinto que estou a fazer, desempenhar um grande trabalho, um papel, o que for, não interessa. Ou seja, eu sinto, através do meu trabalho, que estou efetivamente a contribuir para a vida das pessoas. Ok, propósito de vida. E o propósito até pode ser atender ao balcão. Até pode ser varrer ruas, desde que eu sinta que existe um propósito. Missão de vida pode ser uma coisa tão simples como ser mãe. Pode ser uma coisa tão simples como fazer bolinhos e servir a sociedade. Missão de vida é uma coisa que a minha alma escolhe para viver nesta vida ou para aprender nesta vida. Há pessoas que têm como missão de vida somente ter uma família. O trabalho é uma coisa secundária. Ai, Andrei, mas isso é redutor. Depende. Se nós olharmos com um olhar de ego, sim. Mas se nós olharmos com um olhar de alma, não. Então, é muito importante, quando eu quero materializar a riqueza, eu materializar de uma forma de entender qual é que é a minha missão e qual é que é o meu propósito de vida. Trabalhar a generosidade, já tínhamos falado há pouco sobre isso, que é de que forma é que eu posso ser generosa, de que forma é que eu posso trabalhar a doação, de que forma é que a vida pode me recompensar. Vou contar aqui uma história, é uma parábola, mas depois vocês identificam como quiserem. Eu ouvi isto há uns anos atrás e fez-me todo o sentido. Então, como é que era a parábola? Havia uma pessoa que achava que a sua missão de vida era ajudar as outras pessoas através da área das terapias. E disse à mulher, bem, eu vou tirar cursos, passava todos os fins de semana fora, a trabalhar, a tirar uma série de cursos, nunca estava disponível para a família, mas eu sinto que era a minha missão. Um dia chegou a casa e disse à mulher, olha, eu vou-me despedir porque eu sinto mesmo que esta é a minha missão de vida, quero muito, muito fazer isso. Pediu à mulher se podia aguentar o barco, ela disse, tudo bem, pronto, vai lá. Continuava a atender pessoas muitas vezes à noite, durante o dia, fins de semana, ou seja, não havia tempo para a família. Mas depois houve uma altura que a família começou a ressentir e esta pessoa começou então a perder clientes. Perder clientes, já não conseguia ajudar a esposa com os pagamentos em casa, etc. A esposa começou, e ele diz isto, é a minha missão, é a minha missão, é a minha missão. Pronto, estava ali muito agarrado àquilo. E depois, aquilo não correu tão bem, depois a esposa acabou por pedir a separação e foi-se embora com os filhos, ele acabou e fica aqui, fica com a minha missão e a minha loja, ao ponto de depois ter perdido tudo, a loja ter que ir voltar a trabalhar para um outro local de trabalho. Temos a mesma pessoa que, vamos agora olhar, isto é uma parábola,
Esta pessoa disse que tinha uma missão e agarrou-se desta forma. Tínhamos outra pessoa que trabalhava numa fábrica e que sentia como a missão de vida dele era fazer algo como comunicar com as pessoas. E ele, todos os dias, à hora da refeição, falava com os colegas, à hora de manhã, estava sempre preocupado, através das conversas, ele falava, e ele dizia à esposa, olha, eu sinto que a minha missão não é trabalhar ali na linha de montagem, eu sinto que a minha missão é, não sei, ajudar as outras pessoas, falar com as outras pessoas. E chega à altura do Natal e a empresa diz-lhe assim, vamos querer premiar aqui o nosso funcionário que está sempre preocupado com os colegas, etc, etc, e ele é recompensado com isso. E nisto, o patrão diz assim, o que é que tu gostavas, já que foste recompensado, és uma pessoa muito querida aqui, ele disse, olha, se fosse possível, eu gostava de sair um dia por semana da linha de montagem e gostava de falar com os meus colegas, tipo num gabinete, para tentar ajudar eles, etc. Eles dizem, ok, tudo bem, como tiveste um bom desempenho, vamos fazer isso. No primeiro ano dão-lhe um dia por semana, no segundo ano dão-lhe um segundo dia por semana. A maioria dos colegas tem uma tendência natural de querer ir falar com ele continua a trabalhar na linha de montagem, continua a ser colega, mas começou a fazer este trabalho que é comunicar com os colegas há um ano que a empresa lhe propõe, então, ele ficar todos os dias da semana a falar com os colegas em termos de motivar. Esta pessoa nunca se despediu da mulher, continuou a cumprir as suas obrigações, não retirou tempo para a família e simplesmente colocou-se ao serviço. E aqui entra um gatilho e uma armadilha que quase todos os terapeutas caem, 90% caem. Que é, eu preciso estar ao serviço, então esqueço daquilo que é o mais importante, que é a minha vida. Então eu vejo muitos terapeutas a escravizarem-se. Eu tenho que fazer formação à noite, eu tenho que tirar mais curso, eu vou tirar isto da minha família, vou ter que andar de um lado para o outro, vou ter que tirar formação ao fim de semana. E depois o que é que acontece? Mais cedo ou mais tarde estas pessoas acabam por ficar sozinhas porque quem estava e quem precisava ali da estrutura, a pessoa não tem. E esta é uma escravidão que muitas vezes terapeutas acabam por se perder um bocadinho aqui, iludidos, por assim dizer. Aliás, existe aqui um princípio de marketing muito interessante que eu ouvi dos meus antigos colegas, a minha área profissional em termos de marketing, a minha área profissional antes de terapia era marketing, e há uma coisa muito engraçada que é quem muitas lives e quem muitas vezes está nas redes sociais a fazer lives, a fazer entrevistas, é porque não tem trabalho. Porque quem tem trabalho não consegue estar sempre presente a fazer lives, diretos, entrevistas e uma série de coisas. Não dá. Porque ou nós estamos a produzir e a trabalhar efetivamente no terreno, ou nós estamos então a divulgar a nossa marca. A não ser que vocês estejam ricas e tenham uma grande produção. Agora, se eu vejo uma pessoa todos os dias a fazer diretos e lives e todos os dias a fazer, há ali qualquer coisa que não está a correr bem. Ok? Isto aqui também é para refletir. Depois, temos aqui a outra nota, ok? Que é o aprender a sermos líderes da nossa vida. E o que é isto de sermos líderes da nossa vida? Em que áreas da minha vida é que eu consigo dominar? Dominar não no sentido pejorativo, mas no sentido de inspiração. Eu inspiro através do meu trabalho, inspiro através da minha comunicação, inspiro através da minha beleza, inspiro através da minha sensualidade, inspiro através da minha família, inspiro através da minha escrita. Quando nós todos somos líderes, e por isso é que era muito importante vocês lerem o livro Líder Sem Título. Então, aonde é que eu sou líder da minha vida? E em vez de eu estar a trabalhar os meus desafios e os meus caos emocionais, eu vou então aumentar, ok, a minha liderança da minha vida. Isto é muito importante. Depois, o empreendedor da nova era. Vamos então aqui pesquisar o que é isto de empreendedor da nova era. O empreendedor da nova era recruta profissionais através da frequência vibracional, ok? Eu já conheço algumas empresas que já estão a recrutar pessoas através, por exemplo, do mapa astral. Sendo que o empreendedor da nova era cria algo que possa não ser assente no lucro, mas assente no impacto que pode criar à humanidade.
Por exemplo, criar escolas digitais pode criar impacto na humanidade, se bem que hoje em dia toda a gente está a fazer. Fazer, por exemplo, um trabalho social pode impactar a vida na humanidade. Há um facto curioso, e isto eu tenho que partilhar, que é, hoje em dia ouve-se muitas pessoas a dizer assim, eu quero trabalhar nas terapias porque eu quero ajudar as outras pessoas. E é curioso que eu já bati os 50 mapas que estive a ver desde o início do ano. E é curioso que, se calhar, dos 50 e poucos mapas que eu vi desde o início do ano, se calhar só 10 é que estão mesmo com a ligação para serem terapeutas. A maioria está muito voltado para uma era aquária, que é uma era muito de ajudar, de unir, uma era social. Eu não vejo terapeutas a dizer assim, eu quero ser terapeuta ali no bar social, eu quero ser terapeuta daqueles de preferência que me paguem 70 euros. Eu posso-vos dizer como é que comecei o meu caminho terapêutico. Quando eu comecei, eu ainda trabalhava na área de marketing, eu tirava também formações ao fim de semana, e depois eu tirava estas formações em Lisboa, e à noite, normalmente eu fazia voluntariado com pessoas em condição de sem-abrigo. Pronto. E no início da minha carreira, eu tinha o meu ordenado, pagava as minhas contas, e eu fazia terapias, porque eu queria ter experiência como terapeuta. Eu tinha uma caixinha de 2 associações que eu fazia parte, lacradas com a chave, e as pessoas davam o que queriam. Eu fazia a terapia e dava o que queriam. Eu estava a dar o meu tempo, as pessoas davam o seu dinheiro e eu estava a ajudar aquelas associações. Porque naquele momento eu queria era efetivamente aprender a ser terapeuta, ter experiência e ser terapeuta. Claro que hoje já tenho um outro posicionamento, também são 11 anos de mercado, obviamente, mas nós temos que entender que o empreendedor da nova era não pode continuar a ganhar lucro sobre a escravidão de outra pessoa, ok? Por exemplo, eu recordo-me que há uns anos, quando eu tinha a Escola de Desenvolvimento Humano e comecei a recrutar pessoas, formadores, administrativos, diretores pedagógicos, por aí, eu fazia uma pergunta muito interessante, que era, quanto é que tu queres receber? E a maioria das pessoas ficava assim muito assustada, mas quanto é que a Andrea vai pagar? Quanto é que a Andrea, qual é o valor? As pessoas não têm dificuldade em dizer assim, isto é o meu valor. Ou é o meu valor por projeto, é o meu valor por trabalho, ou é o meu valor por hora. Qual é que é o meu valor? Então é muito curioso que a maioria das pessoas não sabe valorizar o dinheiro. E aqui nestes empreendedorismos da nova era, a pergunta que eu tenho que fazer para eu criar uma empresa da nova era é isto. A minha empresa vai impactar que vidas? E de que forma? E estas vidas, se não tiverem meios financeiros para serem impactados, eu vou continuar a ajudar? E aqui vocês têm as vossas respostas. Se estamos alinhados na frequência de uma nova era ou não. Naquela playlist de vídeos de desenvolvimento humano, vocês têm lá uma série de vídeos que são os negócios inspiradores para a nova era. Tem vários vídeos, se pesquisarem, vão encontrar variadíssimos vídeos no sentido de entenderem, eu estou a vibrar numa frequência de prosperidade na nova era, na minha empresa da nova era e por aí adiante. E vamos à última parte, que é ativar o teu ADN universal. Qual é que é o teu ADN universal? Então aqui vou pedir 30 segundos para tu escreveres uma coisa tão simples que é, escreves o teu nome no papel e vais escrever uma frase a seguir que é, se eu morresse hoje, como é que eu gostaria de ser lembrada? Vamos fazer. Ora, aí está. É aí o nosso ADN universal. O meu ADN universal é querer ser recordada como a realizadora de sonhos. Aquela que impacta, muda e transforma a vida das pessoas com quem se cruzou. E com isto,
este meu ADN universal, não é só na minha parte profissional, é em tudo. É junto com a minha família, junto dos meus amigos, junto das pessoas que eu conheço, seja num jantar de negócios, seja num jantar de outros amigos. Quando nós colocamos a nossa frequência vibracional, que não é só a parte profissional, é um todo, eu unifico-me com todas as partes da minha vida e eu começo-me a tornar uno. Então a Andreia já não se dissocia como a terapeuta, como a formadora. A Andreia é. Então é natural eu não me impor, mas as pessoas dizerem, olha, ela faz isto e recomendo o trabalho dela. Olha, ela é isto. Ou por exemplo, falar não porque me armo, mas porque eu posso dizer, olha, há aqui uma conversa inspiradora e tu consegues chegar lá, bora lá. Ou então fazermos as pontes. Olha, tu estás com um problema, eu conheço aquela pessoa, pode resolver o teu problema. Lá está. Estamos na realização, estamos na era das pontes, de conectar, de fazer, conectar pessoas. Então, quando nós estamos a trabalhar prosperidade, dinheiro, riqueza, primeiro ponto é, qual é que é a minha frequência vibracional? Primeiro ponto. Qual é que é o meu legado? Segundo ponto. E depois, a partir daí, agir como ali está. Eu não posso querer ser recordada como a realizadora de sonhos se eu não ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir a realizar os seus sonhos. E quando eu estou a falar isto, não estou a falar de clientes, estou a falar de amigas, estou a falar de família, estou a falar de tudo. Quando nós começamos a deixar uma pegada positiva na nossa vida, nós já estamos a fazer a nossa parte. Então nós não precisamos de mudar o mundo. Se nós conseguimos criar um impacto positivo nas 100 pessoas com quem nós lidamos, nós já estamos a fazer a nossa cota parte. E terminamos assim o nosso penúltimo módulo. Na próxima aula vou falar um bocadinho sobre as questões mais técnicas, de como vocês vão abordar as sessões terapêuticas, que meios é que devem utilizar. Vamos falar um bocadinho mais também sobre o Classroom e vamos fechar o nosso curso na próxima terça-feira. Recordo também, quem quiser ainda mergulhar na mentoria que vai decorrer a partir de quinta-feira, na mentoria de terapeutas integrativos, vamos começar a mentoria quinta-feira, e é por contribuição livre, ou seja, podem se inscrever, terei todo o gosto em continuar esta jornada com vocês. Um abraço e até breve!